bem? Boa tarde. Faz tempo que eu não faço vídeo ao vivo no Instagram, então eu quero aproveitar esse momento do café, do sol, do momento bom que está fazendo aqui em Porto Alegre, depois de dias úmidos. Se bem que os últimos dias até foram um pouquinho melhores, assim. Me melhorou um pouquinho a temperatura, deve estar uns 20 graus, mais ou menos, e o sol, né, deixa todo mundo mais animado. Então eu vim compartilhar um café contigo aqui. Eu estava pensando agora, eu cheguei agora há pouco de um compromisso e estava me atualizando, lendo o que está acontecendo por aí, vendo sites de notícias e eu sempre me. Na realidade a palavra não é espanto, não, mas eu sempre reparo como as pessoas têm um sentimento mórbido, né? E como se isso por um lado alimenta o jornalismo, por outro o jornalismo se alimenta disso. E a gente vive num tempo, especialmente se tratando de comunicação e de jornalismo, que não se busca mais aquilo que se buscava há 20 anos, que no jornalismo a palavra credibilidade era fundamental. Hoje é clique, como tudo, né? Tudo é movido por clique, tudo é aprovação, tudo é like. Então, quanto mais like, e aí você tem que seguir as métricas dos algoritmos, especialmente usando títulos sensacionalistas, tal, mais gente vai vir. Eu acho isso meio triste, sabe? E meio desanimador até, se tratando de comunicador, né? Você que me acompanha sabe disso. Eu resisto a essa tendência. Eu acho que essa coisa do sensacionalismo, que lá atrás, quando eu era criança em São Paulo, nos anos 80, era explorado pelo tal Notícias Populares, que era um jornal que ficava preso ali nas bancas, só com tragédia. E com notícias bastante chamativas, assim, para valorizar aquela tragédia. Então, fulano de tal tem cabeça arrancada e sai com, sei lá, a cabeça pendurada no Fusca pela esquina do não sei aonde, e uma foto. E as pessoas paravam na banca para ler aquele negócio. O Notícias Populares era o símbolo desse chamado sensacionalismo que depois foi ganhando peso, densidade e ocupando espaços na vida das pessoas de maneira geral. Então, nas poucas vezes que eu, por curiosidade, vou passear pela televisão aberta, é isso que eu vejo, né? Mesmo em noticiários sérios, que se propõe a falar de assuntos sérios, quanto mais os populares, mais os sérios, exploram assuntos sérios de maneira sensacionalista, tentando no máximo utilizar determinado limite, e especialmente quem está acostumado com comunicação percebe ali os recursos, as artimanhas, e fica chato o negócio, fica feio. Então, o que eu me proponho sempre, né, nas minhas redes de maneira geral, é trazer algo que seja bom, não só bom. Essa coisa de notícia boa também me incomoda, sabe? Hum, eu sei que eu sou chato, mas aquela coisa assim, vamos fazer um Instagram de notícias boas. Aí que são notícias boas? Homem ajuda a velhinha a atravessar a rua, veja imagens. O mendigo passando fome recebeu uma sopa. Mas tudo bem que as pessoas não vão se interessar por isso e é normal que não seja assim. Notícias boas, assim como as notícias ruins, a gente precisa forçar a barra, né? É conversar sobre a vida. E mesmo que tenha incômodo, mesmo que tenha provocação, mesmo que tenha em algum momento algo inquietante, isso acaba sendo bom. É mais a questão do fruto e não da estética da árvore. Árvores bonitas não necessariamente dão frutos bons. Então essa ideia da notícia boa é árvore bonita. Mas a árvore bonita dá frutos enjoativos, ruins, venenosos até. A beleza não necessariamente está ligada ao conteúdo, à entrega. E isso vale para a comunicação também. Mas eu estou fazendo todo esse preâmbulo porque quando eu abri essa transmissão, eu estava pensando o seguinte: eu vou comentar as últimas postagens aqui no que eu fiz no Instagram. Por isso eu pretendo até fazer isso de maneira mais objetiva e rápida, para essa live não ficar muito grande. Mas, sei lá, acho que é uma forma legal da gente compartilhar um pouco dos conteúdos que de repente você está acostumado, até porque muitas vezes eu estou recuperando conteúdos já de outros tempos, mas para entender um pouco mais o que eles significam, ou como foram criados, ou qual foi a ideia, tal, enquanto a gente toma um café junto. Pode ser?
Então, boa sexta-feira para você, para quem está chegando. Daqui a pouco, se você quiser deixar uma mensagem, eu vou dar uma lida, tá? Para a gente encerrar. Mas antes disso, a última postagem que eu fiz, e esses últimos dias eu não tenho tido tempo para fazer mais postagens, eu sei que eu estava mais ativo nos dias anteriores, mas é assim, quando eu consigo eu venho e coloco. Hoje ainda eu vou tentar de repente postar mais algumas coisas. Mas uma das coisas que eu tenho feito essa semana é recuperado alguns vídeos do ano passado, não tão antigos assim, com exceção do Deus Spinoza, que eu postei também. Eu vou falar sobre isso, mas da última, começando da última, eu fiz um bannerzinho. Aliás, essa é uma frase também, sei lá, de uns 2 anos. As mentes acostumadas com a escravidão têm pânico de liberdade, recusam qualquer mínima chance de libertarem-se. Argumentam ressentidos o direito de permanecerem no porão de suas crenças. Isso é uma coisa muito delicada, porque todo mundo, se você for perguntar, vai dizer que quer ser livre, né? Ninguém reconhece que é escravo de nada, ou com raríssimas exceções, mas de maneira geral não. Para mentes escravas, a liberdade também é algo a ser atingido, ou talvez até algo que já tenha sido atingido. E é justamente por isso que mentes escravas se mantêm na escravidão. E por manterem-se na escravidão, combatem qualquer possibilidade de saírem da escravidão. Porque a escravidão não necessariamente é ruim, no sentido de oferecer opressão o tempo todo. A escravidão pode oferecer conforto. Uma das características da escravidão moderna é fazer com que o escravo não perceba essa rotina da escravidão. E o que eu considero a escravidão? É você não ter espaços para si próprio, para os seus próprios pensamentos, para seguir a sua própria vida, suas próprias ideias, seu próprio caminho, e por uma ou outra razão permanecer preso dentro de uma gaiola, seja ela qual for, né? Agora, as gaiolas confortáveis, as gaiolas com Wi-Fi, as gaiolas com alpiste, geralmente se tornam boas para as pessoas que querem ficar lá. E se quiserem, tudo bem. Mas o problema é que a maioria não tem essa consciência. É como a imagem que me vem é sempre a imagem do pássaro preso na gaiola. Felizmente isso já não é mais uma prática assim tão comum, mas quando eu era menor eu me lembro disso. Tinha muita gente que prendia pássaros naquela gaiola, deixava ali numa janela tal, e era muito triste ver aquele pássaro olhando para o horizonte, olhando para o céu, cantando e não podendo voar, porque a pessoa queria ouvir aquele barulhinho, né? Mas às vezes, se você abre a gaiolinha para aquele pássaro, ele não sabe que ele pode voar. E ele vai ficar preso ali na gaiola, não sendo aquilo que ele nasceu para ser. E para mim essa é a grande questão, inclusive que define a liberdade do indivíduo. Ser aquilo que nasceu para ser. Você acha que as pessoas nasceram com um objetivo? Eu não sei necessariamente se a palavra é objetivo. Mas a gente concorda que as pessoas nascem com características, né? Todo mundo. Você pode pegar 2 irmãos da mesma família, com a mesma criação, com idades parecidas e características muito diferentes. Existe uma predisposição genética, psicológica, espiritual, física, ou todas elas, né, que nos predispõem talvez a seguir por um caminho e não para outro. Tem uma série de componentes sutis, inclusive, que vão de alguma maneira nos formatando. É claro que isso não é determinante, né? Na medida em que você vai se desenvolvendo, você vai aprendendo a fazer escolhas. E por isso também a importância de se perceber, para saber se as escolhas que você tem feito se parecem com aquilo que você essencialmente carrega. Mas existe uma questão essencial aí, que cada um carrega, e que eu acho que deve ser motivo de procura ao longo da vida. Eu acho que todo mundo tem uma noção. Eu me dou bem, e eu não estou falando de profissão, tá? Eu estou falando de estado de espírito. Eu me dou bem em determinadas posições, eu me sinto melhor aqui e não ali. Determinados temas ocupam mais a minha mente do que outros. Isso também tem a ver com gosto de música, até de comida, até de pessoas que você se relaciona. De alguma maneira isso vai te apontando, né? Às vezes a gente perde a nossa característica por tentar se adequar a um grupo. Na saída da faculdade, aliás, na faculdade você já vai se formatando para ser aquele grupo de profissionais, é o que eu costumo falar da aviação, é engraçado.
Eu frequento esse ambiente da aviação desde os 12 anos, antes do rádio até. O rádio eu comecei com 16. E quando eu olho o perfil, né, do aviador, e não importa se é avião, se é helicóptero, e até a asa delta, que é o meu mundo novo, é muito parecido. As pessoas são diferentes, óbvio, né? Mas se você traçar alguma característica ali, que tem a ver inclusive com a profissão, tal, você vai identificar alguns pontos. Isso não é bom nem mal, mas é uma característica, né? Eu reconheço os radialistas da mesma maneira, os advogados da mesma maneira. Agora, tirando as profissões, quem são as pessoas que ocuparam aqueles espaços, né? Antes de ocuparem aqueles espaços, quem eram? É aquela pergunta, tira a profissão, tira o signo, tira a nacionalidade, tira a preferência política, econômica, tira, enfim, vai tirando os contextos, sobra o quê? Esse sobra o quê? É a essência. E essa recuperação, né, da minha essência, projetada naquilo que eu faço, como radialista, ou como aviador, ou como qualquer outra coisa, né, é o desafio, para que eu não perca a minha identidade e então eu me aproximo desse conceito de liberdade, ser quem sou, onde quer que eu esteja. Não tem a ver com onde estou, mas ser quem sou. Agora, esse é um processo de desconstrução, de autocrítica, é o que eu costumo falar sempre. É um processo individual, de autopercepção, e pouca gente quer, porque é muito mais fácil você projetar a culpa no mundo, né? E não faltam possibilidades para que eu projete culpas. Eu não quero reconhecer os meus limites, as minhas falhas, as minhas culpas, né? Os meus erros, os meus enganos, os meus medos. Então eu projeto. Você tem a sua mulher, o seu marido, os seus filhos, você tem, olha só que prato cheio, né? Os governantes, você tem os partidos políticos, os sistemas econômicos, você pode até projetar para inimigos abstratos, assim, é o imperialismo, enfim, inimigos não faltam, é o comunismo, é o fascismo, inimigos não faltam, e enquanto, fazendo um parênteses aqui, eu não estou dizendo que não há, né, pessoas fazendo coisas ruins, enfim, mas eu não vou ter condições humanas, sábias, de perceber isso enquanto eu não redirecionar. Não é lá, é sempre aqui. Então, voltando para o texto, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Mentes acostumadas com a escravidão têm pânico de liberdade, recusam qualquer mínima chance de libertarem-se, argumentam ressentidos o direito de permanecerem no porão de suas crenças e assim continuarem apontando para os seus algozes e para os seus culpados sempre. O outro videozinho que eu publiquei esses dias, eu gosto muito dele. É um texto pequeno, que eu escrevi já faz o quê? Sei lá, uns 4 anos. Mais ou menos, A Coisa da Formiga. É um texto simples, né? E por isso também eu gosto dele. Eu fiz um videozinho, tá aqui no meu perfil. Eu acho ele cheio de sabedoria e de ensinamento, modéstia à parte. Fui eu que escrevi, é ruim falar isso, mas por uma razão simples. Porque eu acho que a sabedoria, o conhecimento que realmente vale, parte do nosso reconhecimento, da nossa insignificância mesmo, diante do universo. Eu acho que quanto mais sabedoria, quanto mais inteligência, inclusive, a gente adquire, quanto mais conhecimento, mais clareza de que é pouco, diante de tudo que ainda tem para saber, para conhecer, para aprender e para ser, né? A nossa capacidade de armazenamento do conhecimento em todos os âmbitos é absurdamente limitada, porque tudo que eu penso é filtrado por como eu me sinto, por onde eu estou, pelo que eu aprendi, pela minha linguagem, pelo meu contexto, pelo tempo, pelo meu corpo, pelos meus sentidos. Tudo de alguma maneira vai contingenciando o conhecimento, ou mais do que isso, a sabedoria, que é muito superior aos meus próprios limites. Então, quando eu avanço nessa direção, eu só tomo sustos. Eu não acredito em sábios arrogantes. Eu não acredito em sábios vaidosos. Podem projetar aqui ou ali lances de sabedoria, mas a sabedoria me coloca no meu lugar. Por isso eu gosto de comparar as pessoas e as formigas, que, sob o nosso ponto de vista, são tão inferiores, né? E essa formiguinha desse vídeo está no mesmo lugar que a gente. Ela fazia todas as manhãs o seu trabalho incansável
como todas as formigas, e esse é um exercício que quem me conhece sabe que eu gosto muito de fazer, acompanhar, sentar num banco de praça e ver as formiguinhas carregando as pedrinhas, a folhazinha, eu acho incrível esse trabalho incansável das formigas que, para minha percepção, não tem relevância nenhuma. Eu contei outro dia, por que que faz o quê? Uns 15 dias eu estava numa praça me perguntando por que que essa formiga, e fiquei prestando atenção nela, carregava um pedacinho de madeira que era 4 vezes o tamanho dela, com dificuldade enorme, e o pedacinho caía, e ela dava voltas e pegava. Por que que ela está fazendo isso? Para onde ela está levando isso? Para ela faz sentido, né? Para ela tem alguma importância. Os seres humanos que são arrogantes falam, instinto, não é nada. Não é nada porque eu não sei, né? Mas deve ser uma coisa. E aí eu vendo aquele trabalho dela e pensando, se ela soubesse que é uma formiga, que esse trabalho diante do universo, do cosmos, significa pouca coisa. Como seria essa formiga? Né? Esse pensamento sempre me caiu. E aí, por isso, lá atrás, esse texto da formiga que simplesmente acordou. Daqui a pouco, tudo para ela é fundamental, se tornou o que nós já vemos. Trabalho de formiga. A rainha venerada, protegida, respeitada, é uma formiga, como uma formiga. Os deuses formigas devem ver, né? Eu acho que, eu já falei isso recentemente, eu acho que os insetos, os bichos, os minerais, os vegetais, têm algo que eu não posso chamar de espiritualidade, porque isso é um termo humano, carregado das nossas impressões do que significa ser espiritualidade. Mas talvez tenha algo que se assemelha na linguagem da formiga, na linguagem da mariposa. A gente não é capaz de identificar porque a gente é muito limitado. Mas dentro do conceito de espiritualidade da formiga, aquele Deus formiga era uma formiga. A imagem e semelhança de uma formiga. Depois que a formiga descobriu tudo isso, ela nos tornou mais inteligente. Ela não teve acesso aos mistérios do cosmos. Ela não aprendeu o que é um ser humano. Ela não olhou para cima, viu as estrelas, viu a lua e aprendeu. Falou, nossa, a lua, as estrelas, tem um espaço. Eu só olhava aqui para minha trilhazinha. Nada disso aconteceu porque ela continuou sendo uma formiga. Mas uma formiga diferente das outras. Porque agora ela se reconheceu como tal. E isso já fez com que ela visse. Sem os mistérios, sem as respostas, mas ela se abriu. Porque ela saiu do encurralamento daquele serzinho, daquele bichinho, que pensava conhecer tudo, saber tudo dentro da arrogância do conhecimento da formiga. Agora ela sabe que não. Ela é uma formiga. Então ela viu que é uma formiga. E só isso já colocou essa formiga numa posição diferente. É assim que eu reconheço sabedoria nos seres humanos. Não é no discurso, não é na coisa, olha, segundo Einstein, porque eu estava lendo Nietzsche e li que a citação de Voltaire, legal, todos eles têm algo a contribuir, eu acho que é importante ler, se informar, conhecer, claro que sim. Sabedoria de formiga, conhecimento de formiga, filosofias de formiga, faz bem, mas é formiga. E eu não me impressiono mais com isso, e muito menos tento impressionar ninguém ostentando a credencial de intelectualidade, de espiritualidade ou de conhecimento qualquer que seja ele. Isso não representa em nenhuma parte a sabedoria do universo. Você já reparou que nos anos 90, 80, aliás, acho que nos 70 de alguma maneira já começou essa necessidade de ostentar uma credencial empresarial, que gabaritasse o fulano, o administrador. Eu acho que depois dos 90 se tornou mais agressivo, aquela coisa do CEO, eu sou... E o cara ostentava um monte de coisas e tal. No meio acadêmico isso nem se fala. E aí, para o mundo de espiritualidade, especialmente a partir de 2000, isso começou a ser necessário também. Às vezes eu vejo, assim, confesso, com alguma irritação, os caras dizendo, porque eu sou mestre run covers da filosofia Mikiroki. Bobagem. Não tem necessidade. A sabedoria não está em filosofia nenhuma, em religião nenhuma, em conhecimento nenhum.
em teologia nenhuma, nada, em academia alguma, em mentes privilegiadas nenhuma. A gente pode ser mais hábil ou menos hábil na linguagem, em determinados conhecimentos, isso é bom. Mas só impressiona nós, formigas. Diante da sabedoria do universo, o que me cabe é só o espanto. Só o espanto, é só a humildade, a abertura, é isso, é só o silêncio. Mas como nós somos bichinhos que nos comunicamos, então eu né, em parte, tento traduzir o espanto em linguagem pequenininha, limitada ao Instagram. Um Reels não pode ter mais de 1 minuto, um post não pode ter mais de 2, 3 linhas, porque senão... Então você vai limitando. Claro, além dos próprios limites de linguagem, de conhecimento, de contextos e de tudo. Mas a minha pretensão no compartilhamento de conteúdos, isso vale o videozinho da formiga, não é te ensinar, né? Eu não tenho essa arrogância, nem acho que eu sou, né, vou ensinar, quem sou eu, mas é te instigar, é te fazer olhar para fora, para além da janela, para além das nuvens, para além do céu azul, para além do céu do espaço, para além do espaço, para além do cosmos, e se perguntar. Você não vai ter respostas objetivas, mas a abertura te projeta, te expande para uma comunicação invisível. Eu estava pensando nisso esses dias. Eu falei agora há pouco das limitações da comunicação, por exemplo, do Instagram, de uma live, de postagens e tal, e elas todas são limitadas, né? Tudo é limitado. Agora, pessoalmente, eu acredito muito numa comunicação sutil, silenciosa, sensível, e que pessoalmente eu luto muito para não me distanciar dela, porque é muito fácil. Ela está no ar, ela está na natureza, ela está nos seres humanos, ela está nas relações, ela está nos sentimentos, ela está na tristeza, inclusive. Ela está na alegria, ela está nos meus anseios, ela está nos meus sonhos. Naquilo que parece que é um descarte psicológico, mas também tá. Ela está nas minhas emoções, ela está no meu sentir. Existe uma comunicação tão mais ampla, tão mais profunda, tão maior do que eu posso falar, do que qualquer arte, do que qualquer livro, do que qualquer ideia, que é só no silêncio e na humildade e na abertura que a gente vai ter o mínimo acesso. Às vezes, essa comunicação se projeta a partir da habilidade de alguém numa obra de arte, numa música, num quadro, numa ideia, num livro, quem sabe, mas aquilo é um fragmento de algo que não tem nome. A gente gosta de dar nome, nós somos assim, né? A gente fala Deus, a gente fala sabedoria, a gente fala um monte de coisa. E em parte essas expressões demonstram fragmentos disso que não é nominável, que é incognoscível, por isso é bobagem. Eu dizia a você, eu fiz um curso em Harvard, eu sou discípulo de Osho, eu sou seguidor do Prem fulano, da escola hindu, sem desprezar nada disso, tá? Tudo tem o seu valor. Mas diante da sabedoria do universo, eu sou conhecedor da palavra de Deus, a Bíblia, leio a Bíblia inteira, sou dessa ou daquela religião. Isso tem valor para a gente. Nós nos comparamos assim, né? A gente se mede assim, a gente se reconhece assim, se protege, inclusive, sabendo quem é você. Eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou ateu, então eu vou ali articulando a minha rede, me protegendo, me projetando, enfim. Somos assim. Mas quem são aqueles que conseguem reconhecer a sabedoria que permeia tudo isso e que está para além? De Leonardo da Vinci, de Einstein, de Nietzsche, de Freud, de Jung, de quem você admira? A sabedoria que está para além, que funda as religiões, que estabelece a filosofia, e que ao mesmo tempo é silenciosa. As religiões e as filosofias, em parte, tentam projetar em linguagem aquilo que está para muito, 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 muito além delas.
Quem é que reconhece isso? Quem reconhece isso não tem palavras para explicar. Por isso, eu acho que reconhece esse fenômeno aqueles que não tentam explicar. Aí eu vejo isso nos animais, na formiga. Eu vejo isso na criança. Ontem eu estava no supermercado e do meu lado tinha um pai com um filho pequeno. O filho devia ter uns... Eu sou meio ruim para a idade, mas uns 2 anos. Ou menos. Acho que menos. E ele ria. Tão feliz, ele estava brincando com o pai, né? E eu prestando atenção naquilo, pensando assim, quem vai ser esse menino? Tomara que essa beleza, essa alegria, essa pureza, que não tem nome, ele não sabe que está numa fila do supermercado, nada, se estenda naquilo que ele fizer, naquilo que ele for, naquilo que ele pensar, como condição mais genuína, pura, verdadeira, de liberdade. Que ele não troque isso amanhã para dizer eu sou fulano de tal, senador, deputado federal, sabe? Que não troque por isso. E que continue de alguma maneira projetando, seja lá qual for o caminho dele, né? Que a gente consiga fazer esse exercício na vida, e aí eu volto para aquilo que eu dizia, mas é difícil, isso nos rouba o tempo inteiro, a gente está sempre se comparando, a gente está nas redes sociais, a gente está curtindo, não curtindo, quantas pessoas estão seguindo, não seguindo, quantos joinhas tiveram, é isso. E vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Um outro comentário rápido, ontem eu assisti de novo, pela segunda vez, eu não sei se você já viu, tem um episódio no Black Mirror, que está no Netflix. Eu não me lembro qual temporada, nada. Pô, depois eu posso até botar aqui na rede. Mas de uma sociedade próxima, futuro bem próximo, onde as pessoas se medem só pela curtida, pela avaliação imediata, né, no celular, e o quanto isso vai tornando as relações e as pessoas absurdamente infelizes e superficiais. Sinceramente, eu não acho que a gente está muito longe dessa condição, não. A gente está muito próximo disso. Então, recuperar essa essência é um desafio para todos os dias. Eu, pessoalmente, já perdi muito dela. Eu me identifiquei ao longo do tempo com uma série de figuras que a sociedade foi me trazendo. E é natural que seja assim, em vários âmbitos, né? Mas o meu esforço, partindo do reconhecimento de que eu perdi parte dessa natureza, né, é recuperá-la. Então a primeira coisa é não negar que eu fui me perdendo e me identificando com padrões que a sociedade, que as comunidades vão nos trazendo. Isso, eu repito, é natural numa vida comunitária. Mas que versão melhor minha ainda não se colocou? Né? Eu me faço essa pergunta muito. O que eu não estou vendo? O que eu não estou percebendo? Né? Onde é que eu acho que eu estou fazendo coisas legais, mas é só uma resposta ao ego, é só vacuidade. Eu preciso ver isso. Mas isso é um trabalho meu, individual, cotidiano, silencioso, trabalhoso, e cabe a mim. Mas eu me lembro que eu sou uma formiga. E ao me perceber formiga, talvez, só por isso, eu me diferencie das outras formiguinhas que estão agora, nessa tarde de sexta-feira, correndo com as suas pedrinhas e seus galhozinhos para levar para o formigueiro. É isso, né? Eu ia ler os outros aqui, mas aí vai ficar muita coisa, eu acho que já deu pra gente conversar bem. Eu não sei se eu consigo acompanhar, porque eu quero ler os comentários, mas eu sei que se eu começo a clicar aqui, ela começa a travar. Aqui, ó, consegui abrir aqui. Eu abri no outro negócio, mas eu não tô tendo acesso não aparecem as mensagens. Deixa eu ver, vai rapidinho, vamos ver se vai travar. Porque eu vi uma outra live que eu fiz, que quando eu fui mexer no celular, começou a dar uma travadinha. Mas deixa eu ver. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, Denise, obrigado. Eu vou ler só os comentáriozinhos aqui, tá? Te conheci num vídeo que achei que você era um monge. Eu acho que, antigamente, Nina, eu vejo uns vídeos mais
antigos meus, eu não sei, eu acho que eu tinha uma postura assim mais formal, talvez, eu não sei, não sei. E nem era proposital, né? Careca, enfim. Mas não, não, não. Eu não sou nem monge e eu não tenho nenhuma religião, mesmo, né? Porque eu vejo que as pessoas que falam, ah, isso é religião, geralmente fazem isso para dizer que a própria religião não é religião. Eu não tenho. Respeito quem tem, não, não sou contra a religião, não sou aquele cara que é problema, a religião, problema do mundo. Eu não acho. Eu acho que a religião é só uma linguagem, né? Ela só se torna problema quando a gente acredita que aquela religião é a revelação de todo o mistério. E quem não está na minha religião está errado. Né? As pessoas não afirmam isso, geralmente, mas sentem assim. E eu acho que isso é muito redutor. Então eu não sou um bichinho para religião. A minha personalidade não cabe. Eu já estive próximo, já lidei com religião, já passei em religião, mas nunca como uma ovelha, sabe? Eu nunca quis ter um pastor, um líder, não cabe na minha personalidade. Tá certo ou tá errado? Não sei, eu tô falando de mim, né? E isso sempre me colocou assim, enquanto tá bom, eu passo por ali, depois eu me distancio. E hoje, cada vez mais, assim, eu me enxergo, não consigo identificar em mim nenhum espaço hoje para me colocar numa religião. Pessoalmente, né, eu estou falando de mim, eu acho que uma religião me colocaria em teto que me geraria uma claustrofobia. Eu preciso voar, eu preciso do céu. Eu às vezes vejo gente que eu respeito, que eu gosto, que eu amo, até gente próxima, religiosa, e impondo a si próprias um teto tão desnecessário. E tendo que manter uma postura, um discurso, enfim, que eu sei que não é o que está ali dentro. Mas para não chocar, para não causar, para não jogar. Eu já me coloquei esse teto em determinada fase. Mais ou menos em 2014, por aí, eu resolvi, olha, eu não quero mais saber desse teto. E, obviamente que eu tenho os meus tetos, mas são meus pessoais, conectados aos meus limites, e não por uma questão moral, religiosa tal. Então, pessoalmente, não caibo. Não sinto que eu caibo. E aí eu me lembro, para encerrar essa da religião, daquela história que eu falo das caixas, sabe? Né? E acompanha, sempre que acompanha a rádio, eu já contei muito essa história. Eu acho que a gente sempre está vivendo em caixinhas. Ninguém vai sair da caixinha, nunca. Porque as caixas me protegem. Eu não tenho condições psicológicas, éticas, físicas para entender a realidade, para me deparar com a verdade, porque a verdade relativizaria tantas certezas, tantos conceitos que eu, Flávio, uso para lidar com as pessoas, para viver em sociedade. Né? Eu preciso disso, isso me protege, porque eu sou um bicho limitado. Se eu desconstruísse esses conceitos, você, certamente falaria, ih, o Flávio ficou louco. A sociedade também me trataria como tal, e eu seria internado. Os loucos, acho que parte dos loucos são esses que não conseguem lidar com esses limites, esses conceitos. Enfim, isso nos protege. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que me acoplar a isso, me acomodar nisso. Então eu olho e eu questiono. Quando isso acontece, aquela caixa que era claustrofóbica, e por isso eu questionava, começa a se expandir. E ela quebra. Porque eu vou para outra caixa maior. E o movimento continua. Até quando essa caixa um pouco maior também vai se tornar apertada porque eu estou crescendo ao questionar. Só que isso não para. Eu vou quebrando essa e indo para outra, e para outra, e para outra. Caixas maiores. As caixas maiores me dão mais movimento. Algumas delas, inclusive, teto solar. Eu não preciso mais do limite do teto baixo, andar encurvado. Outras têm janela. Agora eu posso ver as montanhas, eu posso ver o mar. As primeiras caixas são blindadas, não tem janela. Ou tem paredes artificiais com montanhas e sóis pintados, tipo a caverna de Platão. Eu só vejo ecos e sombras e acho que aquilo tudo é realidade. Agora eu sei que não. Como os habitantes da caverna de Platão. Eles saíram da caverna de Platão, hipoteticamente, Platão não falou sobre isso, mas vamos imaginar, né, que eles saíram da caverna. E quando eles saíram, eles encontraram a realidade lá fora.
as fogueiras, os filósofos, as conversas, o sol. Nossa, era sombra e eco. Mas se eles permanecessem na investigação do que é a vida, eles reconheceriam que aquilo que era a realidade no primeiro momento, ou no segundo momento, né, o sol, o filósofo tal, também é uma representação do que é real, porque esse planeta também é uma cenografia. Quando eu vejo imagens da Terra de longe, e vejo os continentes, e fico imaginando ali as pessoas vivendo, tal, eu falo, o que é isso diante do nada, do universo? É só uma cenografia, é só uma bolinha com formiguinhas andando, né? É real. Isso representa a realidade máxima. Aí alguém pode falar com razão, mas isso não passa, isso não cessa. Pois é, por isso que eu estava dizendo lá atrás que os questionamentos, que a tentativa de se entender, se colocar e perceber o que significa a minha vida no mundo. A questão não é o que é o mundo, a questão é que sou eu no mundo. Para que eu entenda isso, esse tipo de questionamento, que muitas vezes não termina, é necessário. Porque ainda que eu não chegue a uma resposta final, o meu movimento em direção a ela vai me abrindo novas perguntas e novas respostas e conhecimentos que eu nem imaginava, só pelo fato de caminhar. A desesperança, né, o cansaço vem justamente por conta de perceber que nesse movimento eu não chego numa conclusão. A conclusão, eu já falei sobre isso algumas vezes, é um muro. Você está num caminho e alguém cansado de caminhar impõe um muro a você. Não ultrapasse mais esse muro. Não faça mais novas perguntas, não queira saber mais. É porque é. Mas por que é? É porque está na palavra de Deus. Então é. Mas não me parece, mas é. Porque é. É a ciência. É. Tá bom. Mas fica ali. E se não for? E se não for tudo isso? A própria ciência, né? A ciência não é um conhecimento fechado, blindado, final. A ciência nos trouxe tanto entendimento, tanta maravilha, mas ela é um processo. O cientista que acredita ter conhecido tudo deixou de ser cientista, virou um dogmático, virou um religioso, que usa a ciência para fazer proselitismo. A ciência é um caminho. O que ela reconhece como verdade hoje pode ser que mude daqui a pouco, como foi ao longo da história. A ciência de hoje pode ter usufruído de conhecimento da ciência de 1000 anos ou de 500 anos, mas a ciência de 500 anos já mudou a própria física, né? Quando a gente olha para os fundamentos de Newton, que obviamente estão também na física quântica, não são coisas divergentes, mas ela trouxe outros parâmetros também que o próprio Einstein tinha dificuldade de reconhecer naquele tempo, fixado naquele conhecimento que até então era absoluto, né? Então não há conhecimento algum absoluto. Não há verdade nenhuma, pelo menos que a gente possa identificar. Se há verdade absoluta, eu acredito até que há. Mas nenhum de nós tem nenhuma condição de reconhecer ou de saber o que é, né? Deixa eu ler aqui, ó. Ali, mas as consequências dessas condutas de algumas religiões é nosso atraso de tantas coisas. Sei lá, eu tenho dificuldade de entender essas pessoas. Lidar com essa raiva sobre isso me limita. Li, você sabe o que eu acho? A religião, ela é uma característica humana, cultural. Ela não é causadora disso. O que você olha hoje e não gosta, e eu também vejo muita coisa que eu não gosto na religião, na minha opinião, não é causada pela religião. A gente precisa de corpos para preencher com aquilo que nos habita sem nome, sem definição. Outro dia eu gravei um vídeo falando sobre isso, né? O que é a felicidade se eu não tenho uma razão, se eu não estou por algum motivo, eu estou feliz, eu posso dizer por nada, mas o dia está bonito, está o sol, estou tomando café, estou conversando aqui, estou feliz, eu tenho um objeto da felicidade. O amor, a fé, né? A gente busca isso. E a religião, como um fenômeno cultural, ela ocupa, em primeiro lugar, essa transcendência, e eu já tenho falado sobre ela há algum tempo, que todo ser humano tem essa arquetipia da espiritualidade, como eu disse mais cedo, né, que provavelmente os insetos, as formigas, os vegetais, de um outro jeito também têm, mas a gente construiu, né, um corpo. Esse corpo não é o causador,
nem o gerador, ele só é ocupado pelo que somos. Então, se não fosse o corpo religião, seria um outro. Se amanhã alguém definisse não tem mais religião no mundo, né? A gente celebraria isso, aplaudiria tal pessoa que se passaria a ser o Deus, e então teria uma outra religião. Eu vejo religião em tudo. Eu vejo religião nos ateus, eu vejo religião na ciência, eu vejo religião em tudo. A gente tem essa tendência de transformar tudo numa espécie de religião. Não é bom nem mal, é só uma característica humana. Então, tem gente ignorante na religião, tem comportamentos moralistas e exacerbados? Tem. Mas as pessoas estão usando a religião para projetar aquilo que é delas. E que se não fosse a religião, estaria em outro lugar, de outra maneira, se manifestando da mesma forma no mundo também. Enxergar assim faz com que a gente tenha uma visão um pouco mais ampla e não necessariamente raivosa do fenômeno cultural que é a religião. Assim como eu não acho que a religião, nenhuma delas, seja a representação máxima de Deus, em última análise, né? Eu também não acho que ela seja o grande mal da humanidade. Pela religião, absurdos foram cometidos, né? Da Inquisição aos casos atuais de preconceito, de brigas e de jogo político e tudo que a gente já sabe. Mas repare, pela religião. Não é a religião que causa, a religião é só um fenômeno cultural e como tal, não é boa nem má. É só um fenômeno causado por nós. Entendeu? Pelo menos é assim que eu vejo. Selena, a Rádio Inverso faz falta. Selena, a Rádio Inverso não saiu do ar, tá? Ela continua com programas, com ideias, 24 horas com música, e só que não está sendo ao vivo, né? São, sei lá, centenas de programas ao longo desses anos todos que foram arquivados e estão lá. Estão lá. O Antônio Pereira tinha comentado comigo que ele pensa em voltar a fazer um horário ao vivo e tal. Acho que provavelmente vai acontecer em breve. E eu confesso que eu tenho essa... O dia que eu não tiver mais isso, aí eu fecho a rádio, entendeu? Mas eu ainda tenho aquela coisa, poxa, eu quero voltar a fazer. E eu vou. É que eu respeito esses processos em mim, mas eu acho que a rádio é o de maior prazer, assim, é o momento que eu gosto. E todas as vezes que alguém comenta que a rádio fez bem, que sente saudade e tal, isso só me estimula. Eu te confesso que eu ainda tô me colocando assim nesse mundo que pra mim, né, que já sou um cara que tá ficando velho, é um mundo diferente do mundo onde eu me formei profissionalmente e tal. As linguagens de internet, quem me conhece sabe, né, que eu não tenho muito saco para essa coisa do Instagram, do excesso de exibicionismo, de ficar tirando foto com biquinho, botando. Eu acho isso ruim, mas é que eu sou velho, eu acho, para isso, né? Então eu tenho dificuldade de me adequar a essas coisas. A rádio é minha casa, tocar música e tal. Existe um outro problema, é que eu não posso tocar música, por exemplo, na rádio e usar esse conteúdo para nenhuma rede. Tem alguns programas da rádio que já foram postados no YouTube, mas a questão dos direitos autorais também gera uma série de problemas, então isso também me limita. Mas cada comentário como o seu me estimula a pensar em voltar, nem que seja aos poucos, uma vez por semana. Obrigado por isso, tá? Não acabou não, tá bom? Admiro o seu trabalho, eu aprendo muito com você, Aline. Obrigado, Aline. Fique bem, tá? A Macrufi, teve uma época que eu te ouvia todos os dias, no Mensagens que Chegam pela Manhã. Você me ajudou a refletir sobre muitas frases da vida. Obrigado, Ama. E aí vem mais um estímulo, né? Você sabe que outra coisa que eu tô pensando, até aproveitando aqui, entre nós, durante um bom tempo, um ano eu acho, eu enviava diariamente mensagens pelo WhatsApp. Então eu tenho 4 listas completas, 4 ou 5, não me lembro agora, estão salvas no meu celular. E às vezes as pessoas me escrevem, pô, eu queria receber tal, só que eu não tô fazendo isso. Isso também estava me ocupando um tempo, a necessidade de fazer um conteúdo tal, e quem está aqui presente nas minhas redes sabe disso. De uns tempos para cá eu busquei silêncio, sabe? Eu estava muito cansado. Todos nós, né? Eu estava trabalhando muito, mas não é só isso. Eu acho que a gente está vivendo num mundo
porrada, pandemia, raiva, aproveitadores brigando por poder na política, arregimentando devotos que brigam entre si e que fazem escarcéu e que perseguem quando você fala alguma coisa que eles não gostam, vem uma porrada de gente te xingar de tudo que é nome, aparentemente pessoas antagônicas, mas com a mesma natureza, né? Então o mundo tá pesado, eu acho muito difícil. E essa coisa das telas, desse conteúdo invasivo, onipresente, eu acho que isso vai gerando cansaço e eu ainda, de alguma maneira, ainda me sinto um pouco assim. Tô melhor. Acabei fazendo outras coisas, me livrando de outras, enfim. Mas eu penso 10 vezes antes de assumir agora um compromisso assim, vou mandar as mensagens todas as manhãs como eu fazia. Mas eu tenho vontade. Também não precisa ser todo dia, né? Como era. Pode ser uma vez por semana, não sei. Isso também está nos planos e cada comentário aqui de alguma maneira me estimula. Então valeu. E tem um outro detalhe. Aproveitando a coisa das mensagens pelo WhatsApp, tem muita gente que há um ano me disse que queria. E eu fiquei quieto agora, sei lá. Quanto tempo faz que eu não mando nada? Meses? 6 meses? Não sei. Eu fico pensando, pô, será que de repente eu vou incomodar essas pessoas que há um ano pediram, depois eu fiquei quieto, agora do nada eu vou começar a mandar? Então eu estou pensando em fazer uma outra lista, não sei. Até porque, aqui entre nós, né, esse número onde eu tenho o WhatsApp, onde as pessoas estão registradas, eu vou perder esse número a qualquer momento, porque eu era um chipzinho pré-pago, tal, que eu não pagava, eu fiquei sem pagar, sem botar crédito nele. Eu perdi essa linha. Mas perdi essa linha faz tempo. Mas o WhatsApp ficou comigo. E aí eu fui tentar recuperar, fui na operadora, me disseram que essa linha já tinha sido perdida e que eles iam atrás e tal, não me deram nenhuma satisfação. E se eu trocar de aparelho de celular, eu perco. E o meu celular já está meio velhinho. Já tá, não segura na bateria, tem que ficar na tomada. Enfim, então eu tô nessa coisa assim. Talvez eu aproveite, né, para mudar de linha, mudar de WhatsApp. Aí eu aviso quem quiser e faço listas novas. Eu prefiro do que ficar pegando pessoas de um ano e pouco atrás que de repente nem querem mais e eu ficar lá enchendo o saco mandando coisa. Então são coisas que eu tô pensando também, né? Deixa eu ver aqui mais aqui. A Ellen, quando é que volta a Rádio Inverso? Então, Ellen, é isso aí, a rádio está no ar. Não deixou de estar no ar, tá? Continua com os conteúdos, tudo. E é só acessar. radioinverso.com. Não saiu do ar, não. Eu sou do time que apoia a ideia de voltar às mensagens. Olha, a Laniele Godoy. Obrigado, Laniele. Eu vou pensar nisso. Até porque tem tanta coisa, né? Tem tanto retrato, recorte que eu posso usar, enfim. Vou pensar nisso. Telegram é uma boa, diz ali. Li, eu nem tenho Telegram. Já me disseram, né, que é uma boa. Eu não sei, como eu estou acostumado com o WhatsApp, não sei. Por que o Telegram é melhor que o WhatsApp? É uma boa em que sentido? Não sei. Qualquer coisa me fala. Tudo está aberto. Aliás, eu tô numa fase assim de recuperar alguns conteúdos, voltar a escrever. Hoje mesmo eu estava falando com o Roger, que é o editor da Lura, que publicou alguns livros meus. A gente estava falando sobre o audiolivro do Mensagens, que vai sair. Ele me falou umas outras coisas que também me animou. Enfim, esse é um mundo que eu gosto. Livro, escrever, texto. Bem aqui entre nós, eu não curto muito esse mundo aqui de rede social. Só entre nós aqui, tá? Não. Tudo bem, tem coisa legal e tal. O que eu não curto é essa coisa do engajamento, do marketing digital. Isso me incomoda. Então é uma relação difícil aqui entre nós. Mas enfim, eu vou fazendo o que dá. Rádio e livro é minha praia. Maria Molina, fala Maria, o canal do Telegram é bom, manda mensagens quando você se sentir inspirado, sem pressão, sem aquele compromisso. Obrigado, Maria, até porque eu só funciono assim. Se daqui a pouco eu começo a achar que eu tenho que mandar todo dia tal, e a natureza disso que eu faço é a inspiração. Eu não estou fazendo isso para nada além de, como eu disse antes, ganhar um corpo para aquilo que me habita. Agora, se esse corpo começa a me pressionar, é como alguém que usa uma roupa apertada e começa a se cansar. Ou coloca um sapato que aperta o pé e tem que caminhar.
Então deixa de ser bom, deixa de ser prazeroso e aí eu deixo de ter inspiração. A minha inspiração está diretamente ligada ao prazer em fazer. Hoje mesmo eu estava pensando nisso. Uma das coisas que me motivou a gravar vídeo, e se você for ver os meus vídeos mais antigos são assim, são vídeos mais artísticos, né? Que tem um conteúdo artístico, que tem uma arte, uma locução, uma trilha. Era montado mais assim. Isso deixou de ser legal. E aí eu comecei a falar, pô, tô produzindo, e é demorado, né? Tô produzindo isso para ninguém. Não é o que as pessoas querem ver. Então eu fui diminuindo. E aí, mais do que isso, entra na questão dos direitos autorais, direitos de imagens, fica tudo difícil. Você coloca uma trilhazinha ali, você pega uma trilha de no copyrights, né? Aí daqui a pouco recebe uma mensagem, a trilha tal, o seu vídeo está bloqueado no país XY. Eu falo, pô, mas a trilha era no copyright, agora tem esse problema. Aí você pega uma imagem, nossa imagem é do banco. É tão complicado que eu acabo não fazendo. Os meus conteúdos, de maneira geral, são todos autorais, 100% autorais, né? O Deus de Spinoza, por exemplo, que eu publiquei recentemente, não é um texto meu. Eu peguei imagens, mas foi um dos últimos textos e vídeos, enfim, que eu fiz. Mas eu acho que ele tem um efeito tão legal, acho que ele diz algo tão bom que eu mantenho. Mas é isso também me acabou me distanciando desse tipo de conteúdo. De qualquer maneira, tem que dar prazer, né? Eu não viria aqui essa live, eu não estaria aqui se não fosse bom, se eu não estivesse fazendo bem para mim, antes de tudo. Caso contrário, para manter o público engajado, você tem que ter uma base de fãs e seguidores, não sei o quê. Legal, para quem faz, mas eu não consigo, então eu acabo fazendo dessa maneira. Por isso que às vezes eu fico longe, né, do Instagram, do YouTube e tal, até que eu estou numa fase assim mais próxima. Eu acho que eu tenho enxergado isso de outra maneira também, não me imposto essa pressão, né? Por isso eu nunca recorri a nenhum ajudador de marketing digital. Eu sei que eu não me adaptaria, né? Eu sei que se eu fosse procurar alguém, às vezes as pessoas me mandam mensagens assim, aquelas empresas, você pode ter não sei quantos seguidores a mais, comprar seguidor, tal, aulas de marketing. Eu não quero, não precisa ser assim. Eu prefiro ficar com o que eu tenho e é isso, e tá bom, não é uma meta na minha vida. Eu não me adaptaria à necessidade de ter X stories por dia. Tire foto da tua comida, foto da tua meia. A cabeça da pessoa não se desconecta disso, né? E isso gera cansaço. E se eu estiver cansado, eu não vou ter o que dizer. Mas se eu não tiver que dizer, mas tiver o compromisso de dizer, eu vou dizer qualquer coisa. E se for para dizer qualquer coisa, por que eu vou estar aqui? É a minha lógica. Deixa eu ver o que mais aqui. Quando terminar, a gente se despede. Boa tarde, meu amigo Gilberto Futsal. Fala, Gilberto. Jogando muito futsal? Tudo bem? Boa tarde para você. Saudades imensas do Mensagens Chegam pela Manhã. Josi, obrigado, Josi. Você vê quanta gente falando do programa, né? A Ivonete também. Quero novamente mensagens que chegam pela manhã. É muito bom. Pô, vocês estão me atiçando. Eu vou pensar nisso. Vou pensar nisso. De repente, fazer mensagens assim, uma vez, 2 vezes por semana. Eu vou pensar nisso. Eu vou guardar isso que todos estão dizendo aqui, num lugar bom. Vou nutrir com bons sentimentos e vou ver o que nasce. E aí, quando nascer, eu conto. Mas fazer mensagens, fazer a rádio, fazer o programa é algo que me alimenta. Eu me lembro daquelas manhãs todas, né, de programa ao vivo, eu saía alimentado, eu saía nutrido. Enfim, obrigado, agradeço, tá bom? Mas é isso, eu acho que deu, né? Eu nem sei quanto tempo eu tô aqui, mas acabei ficando, como sempre, mais tempo. Não sei se eu pulei algum comentário. Acho que não, né? Acho que são todos os comentários aqui. Então tá. É isso, eu vou deixar a live aqui no perfil, vou copiar para o YouTube, então esteja você no YouTube, no Instagram, valeu, obrigado mesmo. É muito bom essa possibilidade da gente caminhar junto, trocar, né? E essa é uma das razões pela qual eu mantenho esse trabalho também, que a gente tem um espaço que não tem a intenção de te colocar como um produto, de ficar te empurrando nada, de te convencer a nada, de te julgar por nada. Aqui ninguém é melhor que ninguém, eu não sou
dono da verdade, eu não sou monge, eu não sou sacerdote, eu não sou filósofo, eu só sou um cara que tenta enxergar enquanto vive, né? Que aprecia o fato de estar vivo e que acha que isso é um dom incrível e que nenhum de nós tem noção do significado do que é ser gente. A gente não tem noção, assim como a formiga também não tem noção do que é ser a formiga, e nem a barata, e nem o pássaro. Nós somos bichos que vivem tão pouco tempo, mas cercados de mistérios que interpenetram o nosso corpo, a nossa mente, o nosso passado, o nosso futuro. A gente só consegue pensar dentro da dimensão tempo-espaço, mas cogitar que a dimensão tempo-espaço é só um processo mental de percepção da realidade, mas na realidade ela não define o todo. O todo está para além do tempo e espaço, torna tudo absurdamente encantador e derruba os nossos dogmas, as nossas certezas, as nossas crenças. Você imagina, não tem passado, não tem futuro, só tem agora. Tudo que foi, de alguma maneira, ainda é. Tudo que virá, já é, de alguma forma. Que implicações filosóficas isso tem em relação às nossas crenças meritórias, por exemplo, éticas, dogmáticas, do bem, do mal, do certo e do errado, do juízo, do céu ou do inferno? Tudo muda. Definições para isso eu não tenho, mas eu intuo. Eu sinto de maneira não só racional, quando eu estou aqui falando sobre isso, mas eu intuo isso nos momentos mais singelos, mais despretensiosos da vida. E isso me mantém, e eu fico muito grato e feliz por me manter encantado, sabe? Me encanta tudo, eu me emociono diante de coisas pequenas e vivas, e eu acho isso muito melhor do que ser dono de qualquer tipo de conhecimento que eu possa ostentar. A ostentação me sobrecarrega, me diminui, me ensoberbece, né? E deixa de ser conhecimento, é como um pássaro que eu tento prender e ele sai voando, o pássaro da menina encantada do Rubem Alves. Então eu só tento compartilhar o que eu vejo e fico feliz que outras pessoas, né, em perspectivas diferentes, que eu sei que as pessoas não são iguais, mas também intuem, também enxergam, também percebem e de alguma maneira estão aqui falando do mensagens, falando do Instagram, enfim. Isso só me estimula, é bom, e eu acho que essa é uma das razões pela qual eu trabalho também, para finalizar. É bom não se sentir sozinho, né? Quem tenta enxergar, quem tenta viver nesse mundo hostil, apertado, enfim, superficial, quem tenta viver de uma maneira um pouco mais aprofundada, um pouco mais simples, um pouco mais sábia, às vezes tende a se sentir sozinho, porque o que a gente gosta é diferente, né, do que a maioria gosta. O que a gente acredita também. O que nos encanta não é o que encanta a galera. Eu não estou preocupado com a cantora, com a Anitta, que vai votar não sei o quê, sabe? Você pode gostar, aí é outra coisa, mas o que nos habita é outra coisa. Não, eu imagino que a grande parte das pessoas que estão aqui, de alguma maneira, também assim, não negociaram isso para se tornar propriedade de uma religião, de uma crença específica, né? É livre. Manter o pássaro livre, às vezes, nos dá a sensação de solidão. E eu acho que ela é importante também. Eu acho que ela também é fonte de inspiração. Fernando Pessoa era assim, né? Nietzsche, Rubem Alves e quantas outras pessoas, Saramago, que nutriam uma inquietação, né? Isso é do ser humano, essa inquietação nos movimenta, mas ela também tem que encontrar lugar de repouso, ela não pode ser só crítica, só racional, né? A busca desse equilíbrio é um grande desafio. Tá bom? Obrigado, Marilze. Obrigado, Aline, mais uma vez. Bom fim de semana, Maria, Gilberto. Obrigado, você e todo mundo, tá? Que o seu fim de semana seja bom, sua sexta-feira também. Aproveita o seu resto de dia, se cuida e até a próxima. Obrigado, fique bem.